Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz, graça e misericórdia. Nesse dia, que é o 15 de maio de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, em obediência, né? Em oração e amém, né? E graças a Deus. Vamos continuar aí, né? Com a nossa meditação. Estamos falando aí dos mistérios, né, de Deus, né, as determinações, os desígnios, né, de Deus na palavra, contidos na palavra, acerca, né, acerca da humanidade, acerca de Israel, acerca da igreja, né, contando aí na palavra o que aconteceu no passado, o que acontece no presente, né? E o que vai acontecer no futuro, né? Pela palavra do Deus vivo, né? Então nós estamos aí em frente. E vamos ver aqui, nós vimos aí para trás o quê? A história, digamos assim, dos desígnios, né? Contidos na palavra no passado, digamos assim, né? Então nós vamos ver aqui o Apocalipse agora. Vamos ver as revelações, né? Acerca do caminho da igreja, né? Acerca do que ia acontecer com a igreja, né? Porque nós lemos ali no Apocalipse, né? Apocalipse é uma palavra que significa revelação, né? Ou seja, o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo João e fez a ele revelações sobre o futuro, né, da humanidade, sobre o futuro de Israel, sobre o futuro da igreja. Então está tudo aqui a partir daquele momento ali, né? E ele diz lá para o João que ele escrevesse no livro, né? Aqui no capítulo 1 de Apocalipse, né, no versículo 11, ele diz assim para o João, ó, o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, né? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Quer dizer, você envia para todas as igrejas, né? Aí depois no versículo 19, ainda do capítulo 1, ele diz assim, ó, escreve as coisas que tem visto, ó, certo? Quer dizer, o presente, né? Passado e presente. As que são o presente e as que depois dessas vão de acontecer, futuro, né? Então ele está falando aqui o quê? Ele está falando, vai falar de coisas passadas que João viu, presentes que ele está vendo e futuras que ele vai ver agora com as revelações que o Senhor Jesus vai fazer para ele, né? Aí ele vai falar no mistério, né? No versículo 20 ele diz, o mistério, o que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o mistério, né? O mistério, as determinações, né? Os desígnios, né? Das 7 estrelas, né? Que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, né? E aí ele vai revelar o que são as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, que é o ministério das igrejas, né? E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Não é isso? Então nós vamos fazer aqui uma recordação daquilo que a gente já sabe, né? Só para a gente fixar, né? Na nossa memória o que foi revelado a João aqui no Apocalipse, né? Que é o caminho da igreja, né? Então ele nas cartas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer correções, vai fazer elogios, né? Não é isso? Vai fazer elogio ao ministério, à igreja, e vai fazer correção de possíveis erros que aquele ministério está cometendo com relação à igreja. Então nós vamos ver aqui, resumidamente, o que nós podemos ver em cada uma dessas igrejas, em cada uma dessas cartas, né? Então, aqui no capítulo 2, ele vai falar para a igreja de Éfeso, né? Uma carta para a igreja de Éfeso.
É uma carta do Senhor Jesus, né? Cabeça da igreja, que ele vai dizer o quê? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Né? Então ele está no meio das igrejas, né? Os castiçais são as igrejas. Aí ele vai fazer um elogio, né? Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei, né? O teu trabalho, a tua paciência, né? Estamos lendo aí, né? E que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então ele está elogiando, dizendo que aquele ministério ali estava lutando contra os mentirosos, contra aqueles que se diziam apóstolos, né? Mas que na verdade não eram, né? Estavam pregando um evangelho pervertido. Mentiroso por quê? Estava pregando um evangelho pervertido, né? Ele estava pregando um evangelho segundo a lei de Moisés, né? Que foi relatado lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Os judeus que se diziam que tinham crido, eram fariseus, saduceus e de todas as seitas que tinham lá, não se submeteram aos apóstolos e foram pregar o evangelho segundo a lei, né? Vamos circuncidar todo mundo, tem que ser circuncidado, né? Vamos cobrar dízimo, vamos fazer isso, vai ter o ritual, né? E assim vai. E aí no versículo 3 do capítulo 2 ele continua. Sofreste, né? Tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas eu tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor, né? Então é uma correção, né? Ministério inicial da igreja se esqueceu do primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? O primeiro amor que a igreja tem para com alguém, né? É falar para ele sobre os mistérios do evangelho, né? Falar para ele, né? Sobre as promessas do evangelho, falar para ele sobre compartilhar com ele, né? Pregar, né? O evangelho, a boa nova, a vinda do Senhor Jesus, né? O seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Então eles estavam esquecendo disso. E eles estavam fazendo o quê, hein, será? Eles estavam indo, o quê? Buscar inspiração nas filosofias humanas, nos filósofos, né? Estavam procurando explicação, procurando respostas, né? Para as suas perguntas lá com os filósofos gregos, né? Filósofos do Oriente, e vai por aí afora. Porque ele diz assim, ó, eu tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Aí ele diz, lembra-te de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras, né? Ou seja, não fica discutindo filosofia, não, nem teologia, não. Você tem que praticar as obras, as primeiras obras. Vá pregar a palavra, né? Vai batizar as pessoas que pedirem o batismo, né? É isso? E vá aperfeiçoar as pessoas dentro da palavra, dentro do ensino, certo? Aí ele vai dizer assim, ó, quando não, brevemente virei a ti. Né? Se você não seguir isso aí, eu vou vir a ti, você, né? Virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Olha aí, eu vou tirar o teu castiçal. Ou seja, o castiçal não é a igreja, então eu vou tirar aqui as virgens prudentes, eu vou tirar da tua coordenação, digamos assim, né? Eu vou retirar a igreja. E você vai ficar aí com quem ficar com você, né? Então nós podemos ver, né, irmãos, que o Senhor Jesus já tomou providências, né, para defender a sua igreja. Ou seja, o ministério que não estava cumprindo com as suas funções,
ele pegou e retirou a igreja de lá. E ele ficou lá pregando para quem ele quisesse. Amém? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.